senhora e os senhores vereadores, as senhoras e os senhores deputados, senhor administrador da Matosinhos Spar, cumprimento e agradeço à nossa tradutora de língua gestual, cumprimento os dirigentes municipais que nos acompanham e apoiam. Uma saudação muito especial para os munícipes que estão aqui conosco. Cumprimento igualmente todos os que nos assistem à nossa sessão online de suas casas. Vamos então dar início aos nossos trabalhos e, como habitualmente, começando pelo período destinado ao público, e dou a palavra ao munícipe José Modesto. Faça favor, senhores. Boa noite a todos. Eu raramente reajo a provocações, mas quando me provocam, eu tenho que as dar. E, portanto, vou fazer a minha intervenção baseada em factos que todos presenciaram e saliento desde já agora e o meu agradecimento por isso à Sra. Presidente da Câmara, ao Sr. Vice-Presidente, à Doutora Manuela Alvares, ao Sr. Vereador Vasco Pinho, à Sra. Vereadora Marta Pontes, que nas minhas intervenções estão sempre atentas, sorridentes, mas no bom sentido, e que, porque a única coisa que eu faço aqui é a cidadania e nada mais, e portanto o meu agradecimento tem sido sempre assim, e eu gosto. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhora Presidente da Câmara, colaboradores da nossa Câmara, caros e caras matosinhenses, cumprimento a todos, espero que estejam todos bem e que tenham um bom ano. Hoje a minha intervenção tem como tema o célebre sorriso. Sim, o tal sorriso que se manifesta em muita coisa. Sabiam que existe um sorriso para os políticos? Vou exemplificar. O sorriso de lábios fechados é o preferido dos políticos. Denota que aqueles que sorriem têm certas informações que não são reveladas ou compartilhadas. Existe também o sorriso de desprezo. É quase um sorriso de encanto, mas eu obviamente não me deixo enganar e ele indica um pouco de desgosto e ressentimento, como se eu estivesse a julgar alguém. Não estou, eu dou somente alertas e nada mais. E por fim o sorriso mau, sentimento de prazer ou satisfação ao ver algo ruim acontecendo com outra pessoa, trazendo para o nosso português, claro, o rir da desgraça alheia, esquecendo sempre a solidariedade prestada por aqueles que arranjaram tempo para lhes ligar, desejar-lhe as melhoras, estamos consigo, bem-vindo e de volta. Enfim, para esses, eu tenho estas soluções que são, obviamente, um sorriso genuíno. Sorrir foi construírem o chamado Corredor Verde do Lessa, que eu também votei favoravelmente, dentro ou quase dentro do rio. As enchentes que houve foi uma prova suficiente de que não houve estudo, não houve construção do mesmo, houve sim propaganda e máquina eleitoral. Sorrir é passarem, como aqui foi passado, a ideia brilhante da delegação de competências das escolas para as autarquias, eu também era deputado, na altura tudo a favor. Hoje, e no palco, ali em frente à Câmara, dizer que estão solidários com os professores, surreal, anedótico. Sorrir é construir habitação social para os que mais necessitam. Sorrir é investir 1,4 milhões num suposto museu
Ainda não saiu do papel, mas a pergunta faz-se: onde é que estão os 1,4 milhões que já saíram? Sorrir é de uma vez por todas construírem a rampa de acesso ao Hospital Pedro Spano. Sorrir é adaptarem, como foi aqui muitas vezes dito, as entradas das nossas praias com acessos a pessoas com mobilidade reduzida. Foi prometido aqui, durante esta legislatura, que isso que ia fazer. Sorrir é, pois, quando a fatura da água desce em Matosinhos. Sorrir é não dividir a cidade em Matosinhos Norte e Matosinhos Sul. Sorrir é não voltarmos novamente às obras e com custos adicionais, como se verificam nestes dias, na famosa Avenida Mário Brito, ou também conhecida pela Estrada 107. Eu visito tudo, eu conheço Matosinhos como as palmas das minhas mãos. Sorrir é dizer abertamente que não há só Zona Sul carros elétricos. Os postos que foram instalados, os tais 14 postos, devem de ir também para a Zona Norte e para todas as freguesias que compõem a nossa cidade, a cidade de Matosinhos. Sorrir é também taparem de imediato todos os buracos que proliferam em quase todas as artérias de Matosinhos e das suas freguesias. Sorrir é tentarem despoluir o nosso Rio Lessa e não terem visitado ainda as empresas que estão nesse trajeto e nesse vale. Eu estou atento, falo com eles, são meus clientes. Sorrir é aquilo que nunca devemos fazer quando um jovem aqui dentro desta sala, e por isso é que despoltou esta situação do Rio, que sofre de uma doença tipicamente portuguesa, que o impossibilita de andar e não ter uma casa de banho adaptada para efetuar a sua higiene pessoal. Há dinheiro para vigiar os rios, blusões, quispos, bicicletas. Há dinheiro para se colocar esculturas sem pé nem cabeça. Chamem-lhe arte, chamem-lhe o que quiser. Para mim, são ferros ao alto. E não há uma mera quantia de 5.000 euros para essa pessoa que aqui esteve juntamente convosco. Meus caros, não sorriem. Tudo isto é surreal. Não sorriem. Haverá tanto tempo para sorrir, mas hoje fico-me por aqui. Sem terem razão ou justificação para o fazerem. Que tenham sempre muito cuidado com as nossas atitudes. As nossas atitudes são sempre as consequências dos nossos atos. Termino, Senhora Presidente da Assembleia Municipal, desejando a todos vós, respectivas famílias, uma boa semana com o meu sorriso verdadeiro e sincero. Boa noite a todos. Muito obrigada, Sr. José Modesto. Senhora Presidente, deseja usar da palavra? Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Presidente, os membros da mesa, as senhoras e os senhores deputados, as senhoras e os seus vereadores, as senhoras e os senhores dirigentes e o público em particular. O público que assiste à nossa reunião aqui, presencialmente, e também às pessoas que acompanham esta sessão via digital. Dizer em resposta àquilo que foi a intervenção do munícipe, que compreendo, são as conhecidas alertas que traz para a gestão municipal, é uma visão crítica, em alguns casos favorável, noutros menos favorável. Penso que não é muito oportuno percorrer o elenco das observações que aqui trouxe, elas são políticas gerais, apenas dizer que ouvimos com atenção, como disse, cada um sorri à sua maneira, mas que estão todas bem anotadas e nós, obviamente, que respeitamos muito a atitude de um cidadão que, numa noite muito fria, em vez de estar no conforto da sua casa, vem até aqui para acompanhar os nossos trabalhos e para nos deixar sugestões ou alertas para que possamos melhorar o nosso trabalho e agradecer pela sua atitude. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Presidente. Vamos então passar à nossa ordem de trabalhos.
Senhor deputado... Em relação ao primeiro ponto, eu queria fazer uma pergunta. Ao primeiro ponto da nossa ordem de trabalho? Sim. Faça favor, Sr. Deputado João Avelino. No primeiro ponto vamos votar a constituição do júri para o cargo de direção intermediária. E a questão que eu queria colocar é que, pelos vistos, o Sr. Engenheiro Lionel, durante 3 anos e meio, não teve disponibilidade. É substituído pelo Sr. Engenheiro Albertino. O lugar não fazia falta para durar 3 anos e meio até que vamos nos pronunciar sobre o novo júri. Por isso é que eu gostaria de saber, por causa de sabermos como é que devemos votar. 3 anos e meio, desde que foi decidido até hoje. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Presidente, faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Tentando responder pelo que penso ter compreendido da pergunta do Sr. Deputado João Avelino, é verdade que passou muito tempo sem que nós tenhamos marcado as provas. Também este período foi o período da pandemia em que muitos concursos não avançaram. O lugar não está vago, está preenchido, está ocupado. Entendemos é que o regime de substituição está demasiado prorrogado, digamos assim, e não faz sentido. Tendo contactado novamente, já depois da pandemia, o membro do júri que tínhamos sido... Isto são pessoas que é por convite, nós convidamos, aceitamos. Até muitas vezes os nossos dirigentes também participam noutros, porque há uma boa prática, digamos, entre os municípios. A pessoa em causa manteve a indisponibilidade, não disse que não queria, só que nunca tinha agenda compatível e já era demasiado tempo. Também não quisemos, no fundo, desrespeitar e tentamos encontrar uma data, mas foi tempo demais e, portanto, avançamos para uma alternativa. Quando me colocaram isso, o Sr. Vereador dos Recursos Humanos também acompanhando, dissemos, não, já não faz muito sentido, o melhor é substituirmos a pessoa, porque depois quando podia, não podiam os outros, foi um processo demasiado longo, já se arrastou demasiado tempo, o melhor é assumir e avançarmos para a fase seguinte. Foi isso mas não há nenhum lugar vago na estrutura da Câmara. As pessoas são nomeadas em regime de substituição, que é um tempo que já não tem justificação para isso. Muito obrigada, Sra. Presidente. Estamos, então, todos esclarecidos sobre esta proposta de alteração do júri, que é a primeira, e o que foi acordado na Conferência de Líderes foi de que estas 3 nomeações de júris, ou melhor, 2 nomeações e uma proposta de alteração, se processem em conjunto. Vão ser distribuídos aos senhores deputados 3 boletins de voto, com cores diferentes, e vai ser feita uma única chamada para deposição na urna dos votos de cada um dos senhores deputados. Vou pedir então aos serviços que façam o favor de distribuir os votos. Miguel dos Santos Rodrigues. Eduardo Jorge Santos Coutinho. Noémia Sarmento Correia Pires.
Manuel Freitas Monteiro da Mota. Celestina Luísa Ferreira Silva. José Manuel Soares Dias. Paula Maria Silva Santos Sousa Fernandes. Henrique José Alves Dias Barbosa. Manuel Joaquim Pereira Albano. Cláudia Miranda de Oliveira. Jorge Afonso Carvalho Martins. José Queiroz Ramos. David Costa Carvalho. Francisco Covelinhas Lopes. Ana Maria Poiares Batista. Rui Azevedo Martins. Maria João Cunha Santos. Bruno Pinheiro Nadais. Cristóvão Neto. Paula Cristina Mesquita. Manuel Ferreira. César Gavina. João Avelino de Oliveira Pereira. Sandra Magalhães. Virgílio Moraes de Matos. Vânia Felício. José Leiroz. Álvaro Costa. Albano Lemos Pires. Professor, na urna. Carlos Alberto Ferreira. Pedro Miguel Gonçalves. Paulo Ramos de Carvalho. Maria de Lourdes Queiroz. Leonardo Fernandes. E agora vai votar a mesa.
Senhores deputados, a mesa confirmou que entraram na urna 37 votos de cada um dos júris e ficou combinado na conferência de líderes e com a vossa anuência, os serviços vão proceder, pois, à contagem dos votos em cada um dos membros do júri e quando essa contagem estiver terminada, a mesa comunicar-vos-á e vamos então prosseguir a nossa ordem de trabalhos. Ponto número 4 e número 5 foi também decidido que seriam discutidos em conjunto e para a discussão destes dois pontos se utilizaria a grelha B. O ponto número 4 diz respeito à aprovação da demonstração do desempenho orçamental relativo ao exercício económico de 2022. No fundo, diz respeito à aprovação do saldo de gerência de 2022 e depois à sua incorporação no orçamento de 2023. E o ponto número 5 refere-se à proposta da primeira alteração modificativa, que resulta naturalmente da inclusão do saldo e não só. Portanto, a discussão destes dois pontos, como disse, faz-se-á em conjunto. Quem deseja intervir sobre os mesmos? Alguém deseja intervir? Estamos todos esclarecidos quanto à obtenção do saldo de gerência de 2000 referente ao exercício de 2022 e depois à sua inclusão que deu origem à primeira alteração modificativa. Se estamos todos esclarecidos, Senhora Presidente da Câmara, pergunto se tem algo de novo a acrescentar para além daquilo que nos foi transmitido por escrito. Sendo assim, vamos passar à votação do ponto número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito obrigada, senhores deputados. Este ponto foi aprovado por maioria, com a abstenção do PSD, do CDS, do Grupo dos Cidadãos Eleitores António Parada Sim, da Iniciativa Liberal, do Chega, do Sr. Deputado Independente e com os votos favoráveis de todas as outras forças políticas. Ponto número 5. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito obrigada, senhores deputados. O ponto número 5 também foi aprovado por maioria, com a abstenção do PSD, do CDS, do António Parada Sim, da Iniciativa Liberal, do Chega, do Sr. Deputado Independente e com os votos favoráveis de todas as outras forças políticas. Ponto número 6. As declarações do artigo 15º da Lei nº 8 de 2012, de 21 de fevereiro, para a discussão deste ponto foi atribuída à grelha C, assim como de todos os outros até ao 13º, portanto, do 6º ao 12º, a grelha para a sua discussão é a grelha C. Alguém deseja intervir sobre esta declaração? Senhor Deputado Independente, faça o favor. Boa noite, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente e a mesa, a Sra. Presidente da Autarquia e o seu Executivo, os restantes deputados e membros do público. Eu só gostava de obter um esclarecimento acerca da tarifa de resíduos sólidos da Indáqua, que a cobra em nome da Autarquia, o facto de estes valores estarem aqui pendentes desde 2018. Era o esclarecimento que eu pretendia. Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém deseja intervir sobre este ponto?
Se não, dava a palavra à Senhora Presidente. Senhora Presidente, faça favor. Senhora Presidente, quando são questões muito concretas como esta que foi colocada, eu prefiro, para não me errar, solicitar a informação e remeter posteriormente por escrito. Muito obrigada, Senhora Presidente. O Senhor Deputado será informado por escrito. Se não há mais nenhuma intervenção dos senhores deputados, damos-nos todos por esclarecidos e tomamos todos... Sr. Presidente, portanto, venho por escrito com o meu conhecimento e da restante da Assembleia. Como Ok. habitualmente, Senhor Obrigado. Deputado. Vamos passar então para o ponto número 7. Diz respeito também à mesma declaração, mas no caso para a Matosinhos Habite, que também é para nosso conhecimento. Alguém deseja intervir? Senhora Deputada Vânia Felício, faça favor. Boa noite, Senhora Presidente. Começo por cumprimentar todos e todos os presentes. Tenho uma pergunta rápida. Apesar de termos constatado que há uma melhoria na taxa de cobrabilidade, peço desculpa, queria perguntar se é do vosso conhecimento se a Matosinhos Habite procura reduzir as dívidas que os atuais agregados familiares têm para com a empresa. Posso, por exemplo, realçar o agregado familiar número 37, que tem quase 8.000 euros de dívidas para com a Matosinhos Habite, e por isso, mais uma vez, gostaria de saber se a Câmara tem conhecimento das soluções que a empresa possa ter para estes agregados familiares. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguém deseja intervir sobre este? Sr. Deputado João Avelino, faça favor. Nós analisamos aqui esta declaração e há uma dúvida que nos subsiste de anos anteriores e que hoje continua aqui plasmada. Ou seja, há valores aqui, eu só me queria referir a 4 ou 5, na ordem dos 10.000 euros e uma de 20 e tal mil euros. A questão em concreto, isto não são agregados familiares, são associações, coisas assim no estilo. De facto, é correto o meu pensamento. Sendo assim, Muito obrigada, Sr. Deputado. depois, já agora só como recomendação para o futuro, aparece aqui como dívidas várias de zero. Ora, zero não é dívida. E aparece aqui um conjunto de agregados como se a sua dívida seja zero. Pronto, mas é só uma correção para o futuro, isto para o efeito. Muito obrigada, Sr. Deputado João Avelino. Mais alguém deseja intervir? Vou dar a palavra à Sra. Presidente para esclarecer a questão colocada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente às duas questões colocadas, quanto à primeira, a Matosinhos Habite procura e realiza acordos com os particulares de pagamento das quantias em dívida fracionadamente. Nós não podemos simplesmente perdoar o pagamento destes montantes porque eles devem-se a prestações de renda, mas fazemos acordos de pagamento em função da situação financeira das famílias, por isso é que também podem ver que algumas delas têm vindo a diminuir, porque temos feito, a empresa tem feito essa relação com os seus arrendatários. Quanto às dívidas de maior monta, são de instituições, é conhecida a maior, é um caso que já se arrasta há muito tempo, é de uma IPSS que não teve condições durante muito tempo para pagar e, portanto, não temos situações de dezenas de milhares de euros relativos a famílias individuais. Muito obrigada, Sra. Presidente. Tomamos então conhecimento deste assunto. Ponto número 8. Alteração modificativa ao Orçamento da Receita e da Despesa 2022 da Matosinhos Habite. Quem deseja intervir sobre este ponto? Também está aqui para nosso conhecimento. Estamos todos esclarecidos sobre o mesmo. Passaremos então para o ponto número 9.
Controle Orçamental do terceiro trimestre de 2022 da Matosinhos Sport, que também é para nosso conhecimento. Senhor Deputado José Leiroz, faça o favor. Muito obrigado. Boa noite, Sr. Presidente. Cumprimentando a si, cumprimento todos os presentes nesta sala. Tenho aqui duas dúvidas, uma do lado dos ganhos e outra do lado das despesas, dos gastos. A primeira é o aumento do número de clientes através de campanhas de comunicação que foram desenvolvidas. Qual foram essas campanhas de comunicação? Do lado dos gastos, houve um decréscimo do pessoal devido a saídas e a licenças sem vencimento. A questão é, estas pessoas vão ser necessárias, não vão ser substituídas? Como é que vão fazer durante o ano de 2023? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém deseja intervir sobre este ponto? Então, vou dar a palavra à Sra. Presidente para esclarecer a dúvida colocada, apresentada. Sra. Presidente, nós, este mandato, instituímos uma regra que, apesar de ser discutível, nós entendemos que eu e o Sr. Vereador Vasco Pinho não participamos nas discussões nem votações dos pontos referentes a Matosinhos Sport e o Sr. Vice-Presidente e a Sra. Vereadora Manuela Alves não participam nos pontos da Matosinhos Habite. Daí que eu peço para passar a palavra ao Sr. Vice-Presidente, não intervindo eu na discussão dos pontos relativos ao Matosinhos Sport. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e procurando responder ao Sr. Deputado, que naturalmente a resposta é muito longa. Nós podíamos aqui depois detalhar um pouco do que é o relatório de atividades da Matosinhos Sport, mas faremos provavelmente no próximo, quando fecharmos o próximo trimestre, mas de uma forma geral, dizer-lhe e que naturalmente acompanha, tratam-se todas de campanhas, quer no meio digital, através das redes sociais, através da app da empresa, através da newsletter e das próprias redes sociais da Câmara Municipal, muitas outras campanhas que foram desenvolvidas via rádio e também outras iniciativas que foram lançadas ao longo do ano, quer de tarifários, quer de novas modalidades, quer de captação de outro tipo de públicos, nomeadamente o público mais sénior, onde podemos ter desde aulas numa fase inicial gratuitas até tarifários específicos para determinadas faixas da população, a prescrição do exercício físico, uma série de campanhas que têm sido feitas quer para o público em geral, quer para públicos específicos e nesta última que referi, até junto da nossa Unidade de Saúde de Matosinhos, onde procuramos ter a prescrição do próprio profissional de saúde do exercício físico nas instalações da Matosinhos Sport. E isso é visível no resultado que aqui é apresentado e com um grande acréscimo da receita decorrente dos utilizadores. Relativamente aos colaboradores, naturalmente é detalhado na informação anexa os motivos pelo qual alguns optam por sair, naturalmente normal, fruto da gestão de recursos humanos de uma organização, especialmente nesta área do desporto e nesta área há muita mobilidade dos profissionais, é normal, mas naturalmente a normalidade do funcionamento da empresa está assegurado, estes postos de trabalho são repostos quando assim é exigido para manter o normal funcionamento, quer das aulas, quer das estruturas, das infraestruturas, quer do atendimento, e naturalmente o Conselho de Administração vai fazendo essa análise casualmente, caso a caso, repondo quando é necessário, adaptando a atividade quando é necessário. Naturalmente há modalidades que surgem, há outras modalidades que são extintas por falta de procura. Isto é a dinâmica mais normal de uma empresa que se dedica à promoção da atividade esportiva e à manutenção dos nossos espaços. Daí que o normal funcionamento da empresa está assegurado. Naturalmente aqui invertemos caso a caso e há uma redução da despesa por face à redução também do número de trabalhadores. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Vamos passar então para o ponto número 10. Controle Orçamental do terceiro trimestre da Matosinhos Habite. Para nosso conhecimento também. Alguém deseja intervir? Estamos todos esclarecidos. Ponto número 11. Proposta de contrato de comodato a celebrar com a GNR. Faça favor. Senhora Deputada Sandra Magalhães. Boa noite a todos. Relativamente a este ponto, a CDU irá votar favoravelmente, pois é necessário e urgente criar melhores condições, mesmo que provisórias, para a GNR, até estarem concluídas as obras no edifício em Freixeiro
e que sejam melhores que as que têm atualmente. Fazemos votos para que sejam concluídas em menos de 3 anos. Aproveitando este ponto e este assunto, gostaríamos só de colocar 2 questões. Sabemos, naturalmente pela comunicação social, que a PSP está prestes a regressar às instalações da Rua Alfredo Cunha. Esta mudança já foi concretizada ou será para quando? E, relativamente à segunda questão, se já está programada a recuperação no edifício onde a GNR se encontra atualmente na Quinta da Conceição. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguém deseja intervir sobre este ponto? Não? Faça favor, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada, bom, como todos sabemos, as obras de requalificação do edifício onde está instalada a divisão da PSP foram realizadas pela Câmara num contrato interadministrativo com o Ministério da Administração Interna, no âmbito do qual nós fomos ressarcidos de todas as verbas despendidas e cumprimos o projeto que nos foi entregue pelo Ministério da Administração Interna. Quando terminamos a empreitada, os agentes da PSP estiveram no local e detectaram algumas falhas, na opinião deles, que achavam que a empreitada não estaria em condições, mas o que nós demonstramos foi que tínhamos executado exatamente de acordo com o projeto que nos tinham entregue. E, portanto, recordo que houve uma alteração porque o projeto que nos foi entregue não tinha elevador. O Ministério entendia que aquilo podia funcionar sem elevador e nós dissemos que não fazíamos empreitada sem elevador, portanto, foi a alteração que foi feita. Estava tudo, portanto, conforme. O que nos foi dito é que a parte elétrica, umas ligações, eles não concordaram e, portanto, era a própria PSP que estava a fazer a alteração e o que nos disseram que era que até ao fim do mês de janeiro que seria feita a mudança. Estava aqui a confirmar, não foi feita, obviamente que amanhã termina o mês, dizem que será estes dias, que já não há mais nada da nossa parte para fazer, estão a tratar da mudança, portanto, muito brevemente, espero eu, que se proceda à mudança da PSP para aqui, para a Rua de Dio, para nós começarmos a ajudar a GNR a fazer a mudança do Palacete para a Escola da Biquinha. O que está previsto para lá? Nós estamos agora a fazer um procedimento para contratar um gabinete fora de arquitetura para nos ajudar a pensar toda aquela área da Quinta da Conceição, não só o Palacete, mas a requalificação da Quinta da Conceição e estará incluído o projeto do Palacete. Já nos foram apresentadas algumas ideias, também por equipas da Câmara, mas não está. A verdade é que não está decidido. Estamos focados em tirar de lá a GNR para depois conseguirmos também entrar no espaço, ver como ele está, dar condições a quem nos fizer o projeto de ir ao interior, ver as condições em que ele se mantém. Portanto, a verdade é esta, ainda não temos definido o programa para o futuro daquele edifício, sendo que a GNR já não voltará para lá, porque depois irá para o Freixeiro. Aqui estamos a fazer igualmente um contrato interadministrativo com o Ministério da Administração Interna, mas em que o projeto já é da nossa responsabilidade. Está tudo a ser pago pelo MAI, mas nós já lançamos o concurso, já está adjudicado o concurso, está agora a decorrer o prazo para que o arquiteto que ganhou o concurso faça o projeto para o edifício de raiz no Freixeiro. E é esta a informação, portanto, espero que muito brevemente, agora, já que não foi durante o mês de janeiro, que seja nos primeiros dias de fevereiro que a PSP comece a mudança. Da nossa parte está tudo concluído para que isso aconteça. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Não há mais questões. Vamos então passar à votação deste ponto. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Ponto número 12, alteração ao mapa de pessoal para 2023. Quem deseja intervir sobre este ponto? Estamos todos esclarecidos, é coisa pouca. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito obrigada, senhores deputados. Este ponto foi aprovado por maioria, com a abstenção do PSD, do CDS e do senhor deputado independente e com os votos favoráveis de todas as outras forças políticas. Vamos passar para o ponto
13 e último, que é sobre o projeto de alteração ao regulamento perequativo de taxas e encargos urbanísticos, conhecido pelo REPETEU. Para a discussão deste ponto foi atribuída à grelha B. Quem deseja intervir sobre o mesmo? Se ninguém deseja intervir, se estamos todos esclarecidos, vou passar à votação. Senhores deputados, vou passar à votação do nosso 13º ponto e último. Quem vota contra? Quem se abstém? Este ponto foi aprovado por maioria, com a abstenção do PSD, do CDS, do Chega e do Sr. Deputado Independente, e com os votos favoráveis de todas as outras forças políticas. Está assim terminada a nossa ordem de trabalhos. Fomos muito mais rápidos do que os nossos serviços a contar os votos. Vamos só aguardar o tempo que for necessário para apresentar o resultado da contagem da votação dos 3 primeiros pontos. Precisam de ajuda da mesa? Muito obrigada. Muito obrigada. Não sei, ninguém leu. Não, ninguém leu nada. Ninguém leu nada. Quero dizer. Então faça a favor de parar aí para eu dizer. Aí, portanto, discussão. Qual é este júri? Está aqui? O júri é Sim. este. E estes são? Está aqui, 23. 23. Este é o presidente. 28. 23 a favor, 5 contra, 1 branco. 9, que é o 9, peço desculpa desta também não se consegue. 26, 13 e 8, 28, 2 e 7. 26, 29, 37, 30, 37, 27, 29, 8 brancos. 27, 29, 29, 37, 26, 29, 37, 30, 37, 30, 23, 28, 9, 37. 37, 30, 37, 29, 29, 37. Muito obrigada. O resultado da votação do júri, da alteração do júri para provimento do cargo de direção intermédia de 1º grau, Departamento de Conservação. O presidente do júri teve a seguinte votação: 23 votos a favor, 5 contra e 9 brancos. Primeiro vogal, 26 votos a favor, 3 contra e 8 brancos. Segundo vogal, 28 votos a favor, 2 contra e 7 brancos.
Nomeação do júri de procedimento concursal para provimento de cargo de direção intermédia de 2º grau, divisão de mobilidade. Presidente do júri, 27 votos a favor, 2 contra e 8 brancos. Primeiro vogal, 26 votos a favor, 3 contra e 8 brancos. Segundo vogal, 28 votos a favor, 2 contra e 7 brancos. Nomeação do júri de procedimento concursal para provimento de cargo de direção intermédia de 3º grau, unidade de gestão de edifícios escolares. Presidente do júri, 23 votos a favor, 5 contra, 9 brancos. Primeiro vogal, 25 votos a favor, 5 contra, 7 brancos. Segundo vogal, 26 votos a favor, 3 contra e 8 brancos. Agora sim, está concluída a nossa ordem de trabalhos. Vamos passar à leitura da minuta da ata. Por favor. Obrigada, Sra. Presidente. Permita-me que, na sua pessoa, cumprimente todos e todas aqueles que estão presentes nesta Assembleia. Ponto 1. A Assembleia Municipal, após votação por escrutínio secreto, deliberou por maioria aprovar a alteração do júri de procedimento concursal para provimento do cargo de direção intermédia de 1º grau, Departamento de Conservação. Ponto 2. A Assembleia Municipal, após votação por escrutínio secreto, deliberou por maioria aprovar a nomeação do júri de procedimento concursal para provimento do cargo de direção intermédia de 2º grau, Divisão da Mobilidade. Ponto 3. A Assembleia Municipal, após votação por escrutínio secreto, deliberou por maioria aprovar a nomeação do júri de procedimento concursal para provimento de cargo de direção intermédia de 3º grau da Unidade de Gestão de Edifícios Escolares. Ponto 4. A Assembleia Municipal deliberou por maioria aprovar a demonstração do desempenho orçamental relativo ao exercício económico de 2022, com vista à subsequente incorporação do saldo de gerência transitado de 2022 no orçamento de 2023, em sede da primeira alteração modificativa, com os seguintes votos: abstenção do PSD, do CDS, do Movimento António Parada Sim, da Iniciativa Liberal, do Chega e do Deputado Independente, e votos a favor do PS, da CDU, do Bloco de Esquerda e do PAN. Ponto 5. A Assembleia Municipal deliberou por maioria aprovar a primeira alteração modificativa do orçamento e das grandes opções do plano para 2023 e a autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais dos encargos decorrentes das despesas nela incluídas, com os seguintes votos: a abstenção do PSD, do CDS, do Movimento António Parada Sim, da Iniciativa Liberal, do Chega e do Deputado Independente, e os votos a favor do PS, da CDU, do Bloco de Esquerda e do PAN. Ponto 6. Declarações do artigo 15º da Lei 8 de 2012, de 21 de fevereiro, reportadas a 31 de 12 de 2022. A Assembleia Municipal tomou conhecimento. Ponto 7. Declarações do artigo 15º da Lei 8 de 2012, de 21 de fevereiro, reportadas a 31 de 12 de 2022, da Matosinhos Habite. A Assembleia Municipal tomou conhecimento. Ponto 8. Quarta alteração modificativa ao Orçamento da Receita e da Despesa de 2022, da Matosinhos Habite. A Assembleia Municipal tomou conhecimento. Ponto 9. Controlo orçamental do 3º trimestre do ano de 2022 da Matosinhos Sport. A Assembleia Municipal tomou conhecimento. Ponto 10. Controlo orçamental do 3º trimestre do ano de 2022 da Matosinhos Habite. A Assembleia Municipal tomou conhecimento. Ponto 11. A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar a celebração do contrato de comodato com a GNR. Ponto 12. A Assembleia Municipal deliberou por maioria aprovar a alteração ao mapa de pessoal para o ano de 2023 com os seguintes votos: abstenção do PSD, do CDS e do Deputado Independente,
e votos a favor do PS, da CDU, do Movimento António Parada Sim, do Bloco de Esquerda, do PAN, da Iniciativa Liberal e do Chega. Ponto 13. A Assembleia Municipal deliberou por maioria aprovar o projeto de alteração ao Regulamento Periquitativo de Taxas e Encargos Urbanísticos com os seguintes votos: abstenção do PSD, do CDS, do Chega e do deputado independente, e os votos a favor do PS, da CDU, do Movimento António Parada Sim, do Bloco de Esquerda, do PAN e da Iniciativa Liberal. Muito obrigada. Vamos então passar à votação da minuta da ata. Quem vota contra? Quem se abstém? A minuta da ata foi aprovada por unanimidade. Estão encerrados os nossos trabalhos. Um bom resto de noite para todas e para todos.